Seja bem-vindo ao canal Reflexões da Alma. Hoje vamos mergulhar em um mistério que toca muitos corações: os sonhos com aqueles que já partiram. Você já sonhou com alguém que já morreu? Talvez um parente querido, um amigo próximo, um amor que partiu cedo demais. E ao acordar, sentiu aquela estranha mistura de saudade e paz. Muitas pessoas relatam sonhos tão reais, tão intensos, que é impossível acreditar que sejam apenas frutos da imaginação. Para o Espiritismo, esses sonhos não são coincidência. Eles podem ser verdadeiros encontros da alma. No silêncio da noite, quando o corpo repousa, o espírito desperta. E nesses momentos, podemos reencontrar aqueles que amamos e que já atravessaram a porta da morte. Hoje, aqui no Reflexões da Alma, vamos caminhar juntos nessa reflexão profunda. Qual é a verdade por trás dos sonhos com quem já partiu? O sono é um dos maiores mistérios da vida. Todos os dias, fechamos os olhos e mergulhamos em um estado que a ciência explica como descanso do corpo e da mente. Mas para a espiritualidade, o sono vai muito além disso. Durante o sono, o espírito se desprende parcialmente do corpo físico. O laço que nos prende à matéria, chamado de cordão fluídico, se afrouxa. O corpo descansa, mas a alma desperta. Quantas vezes você já sonhou que voava, que caminhava em lugares desconhecidos, que encontrava pessoas queridas que já partiram? Essas experiências, para muitos, são apenas produtos da imaginação, mas para o Espiritismo, podem ser lembranças reais de encontros vividos fora do corpo durante o sono. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, nos ensina que o sono é o momento em que a alma se liberta das limitações físicas. Ela volta a viver parcialmente no mundo espiritual, encontra outros espíritos, aprende, reflete e, muitas vezes, traz de volta à memória apenas fragmentos dessa experiência. É por isso que alguns sonhos parecem tão confusos, desconexos, cheios de imagens estranhas. São lembranças mal organizadas daquilo que vivemos fora do corpo. Mas há sonhos que são diferentes. Sonhos que parecem mais reais do que a própria vida. Sonhos nos quais sentimos o toque, ouvimos a voz, reconhecemos o olhar. Esses sonhos não são simples criações da mente. São encontros da alma. Durante o sono, podemos nos encontrar com amigos espirituais, receber orientações, ser consolados em nossas dores. Podemos rever entes queridos que já partiram, receber deles palavras de carinho e até mesmo conselhos. Muitas vezes, acordamos com uma sensação profunda de paz, como se tivéssemos sido abraçados no mundo espiritual. Outras vezes, acordamos angustiados, porque encontramos espíritos em sofrimento, pedindo ajuda, clamando por nossas preces. O sono, portanto, é uma ponte que liga o mundo material ao mundo espiritual. Uma ponte que nos lembra todas as noites que não somos apenas corpos, mas espíritos eternos em jornada. Pense nisso. Quando você dorme, não é apenas o corpo que descansa, é a alma que viaja. E nessa viagem, você pode aprender, pode reencontrar, pode curar feridas. É por isso que tantas pessoas sonham com aqueles que já partiram, porque durante o sono a alma se liberta e vai ao encontro do que ama. E quando desperta, traz consigo a lembrança, ainda que fragmentada, desses encontros. Por isso, nunca subestime o poder de um sonho. Ele pode ser apenas imaginação, mas também pode ser uma mensagem da alma, um registro de algo muito maior vivido além da matéria. Quando sonhamos com alguém que já morreu, o coração se enche de perguntas. Foi apenas imaginação, uma lembrança do passado ou realmente um encontro com aquele espírito? Para a espiritualidade,
Há muitas razões pelas quais esses sonhos acontecem. Às vezes, o sonho é um reencontro de amor. Espíritos queridos, familiares ou amigos vêm nos visitar para acalmar nossa saudade. Eles se aproximam para dizer: eu estou vivo, continuo existindo, apenas mudei de plano. Quantas mães já sonharam com seus filhos desencarnados e acordaram com o coração cheio de paz? Quantos filhos sonharam com os pais que partiram e sentiram novamente o calor de um abraço? Outras vezes, o sonho é um pedido de ajuda. Espíritos que ainda sofrem, que não compreenderam a passagem para o outro lado, podem se aproximar de nós em busca de preces, de vibrações de amor, de consolo silencioso. Não para nos assustar, mas porque precisam do nosso carinho, do nosso pensamento elevado, do nosso auxílio silencioso. Ainda sonhamos ou reencontramos de reconciliação. Talvez alguém tenha partido deixando feridas abertas, desavenças, palavras não ditas. O sonho pode ser a oportunidade para que o Espírito venha nos dizer: perdoe-me, eu também lhe perdoo, vamos em paz. Quantos corações foram libertos de mágoas porque durante o sono puderam se reconciliar com aqueles que já haviam partido? E existem sonhos que são apenas reflexo de nossas emoções. Às vezes a saudade é tão grande, tão intensa, que a mente cria imagens, lembranças, sensações. Isso não diminui seu valor, porque mesmo que seja criação do inconsciente, revela a força do amor que ainda vive dentro de nós. Chico Xavier dizia: o amor não prende e não exige. O amor apenas lembra, apenas espera, apenas confia na eternidade. Por isso, os sonhos com quem já partiu não devem ser vistos com medo, mas com gratidão, porque eles nos mostram que o vínculo entre as almas não se rompe com a morte. A vida continua e o amor encontra sempre um jeito de se manifestar. Da próxima vez que você sonhar com alguém que já partiu, observe seus sentimentos ao acordar. Se houver paz, alegria, consolo, é provável que tenha vivido um reencontro verdadeiro. Se houver angústia, inquietação, talvez o sonho tenha sido um pedido de oração. E se for apenas lembrança, saiba que mesmo assim o amor esteve presente, porque recordar também é uma forma de manter vivo aquilo que nunca morre. O que importa no fim é compreender que esses sonhos não são sinais de loucura, nem devem ser motivo de medo. Eles são mensagens da alma, convites ao perdão, a uma saudade serena e a certeza de que ninguém se perde para sempre. Os sonhos são a linguagem do espírito, e através deles o amor continua nos falando. Nem todo sonho é encontro espiritual. Muitos são apenas reflexos da mente, misturando lembranças, preocupações, medos e desejos. Mas então surge a pergunta: como diferenciar um sonho comum de um encontro verdadeiro com alguém que já partiu? Há sinais, pequenos detalhes que o coração percebe. Um sonho comum geralmente é confuso, cheio de imagens desconexas. Muitas vezes esquecemos rapidamente o que sonhamos, como areia escorrendo pelas mãos. Já um encontro espiritual é diferente. Ele traz uma intensidade incomum. Ao despertar, a lembrança é clara, vívida, como se realmente tivéssemos vivido aquilo. O sono sai nítido, o rosto aparece em detalhes, o abraço parece real, a emoção permanece viva por muito tempo, às vezes por dias, como se ainda estivéssemos impregnados da energia daquele contato. Outro sinal é a sensação que fica após o despertar. Sonhos comuns muitas vezes nos deixam confusos ou indiferentes. Já os encontros espirituais nos deixam profundamente tocados. Sentimos paz, consolo, esperança ou até mesmo uma emoção intensa, difícil de explicar. É como se a alma reconhecesse que viveu algo maior do que uma simples criação da mente. Chico Xavier costumava dizer que os sonhos espirituais são presentes de Deus. Nem sempre os lembramos com clareza, mas o cérebro físico é limitado, mas a alma guarda a experiência em sua essência. Há ainda um detalhe importante. Às vezes, nesses encontros, recebemos mensagens, palavras de conforto, conselhos, advertências.
Muitas pessoas relatam sonhar com entes queridos que anunciam acontecimentos futuros ou que transmitem orientações que se revelam verdadeiras com o tempo. Isso não significa que todo sonho tenha esse valor profético, mas quando a mensagem é clara, coerente e traz paz, pode ser um indício de que realmente houve um encontro espiritual. Outro sinal é a transformação interior que esses sonhos provocam. Um simples sonho dificilmente muda nossa vida, mas um encontro espiritual pode nos fazer refletir profundamente, pode nos inspirar a mudar atitudes, pode nos trazer coragem em meio às dificuldades. Pense nisso. Você já acordou de um sonho sentindo-se diferente, como se tivesse recebido forças para continuar? Talvez não tenha sido apenas um sonho. Talvez tenha sido uma visita da espiritualidade. É importante lembrar que nem todos os sonhos com desencarnados são agradáveis. Alguns podem nos causar angústia ou inquietação. Isso pode ocorrer quando o espírito ainda está preso a dores, culpas ou sofrimentos. Nesses casos, o encontro é também um pedido de ajuda. O melhor que podemos fazer é orar, enviar pensamentos de luz, vibrar amor em silêncio. Assim, pouco a pouco, os laços espirituais se iluminam e os sonhos futuros se tornam mais serenos. Em resumo, um sonho comum é rápido, desconexo e logo esquecido. Um encontro espiritual é intenso, vívido e deixa marcas no coração. E se você já viveu algo assim, sabe que é impossível esquecer, porque a alma reconhece a verdade desses encontros, mesmo quando a mente duvida. Para compreender melhor os sonhos com aqueles que já partiram, vamos refletir através de algumas histórias. Histórias que poderiam ser de qualquer um de nós, porque falam das dores, das saudades e dos reencontros da alma. A primeira história é a de Mariana. Mariana havia perdido a mãe há pouco tempo. A dor da ausência era tão grande que ela já não conseguia dormir em paz. Todas as noites adormecia chorando, com o coração apertado pela saudade. Numa dessas noites, teve um sonho diferente. Sonhou que caminhava por um jardim iluminado por uma luz suave. De repente, viu sua mãe se aproximando, sorrindo. O abraço foi tão real que Mariana acordou em lágrimas, mas desta vez não eram lágrimas de tristeza, eram de consolo. A mãe não disse nada. Apenas a olhou nos olhos e transmitiu uma paz indescritível. A partir daquele dia, Mariana não teve mais medo da solidão. Ela sabia que a mãe continuava viva em outra dimensão e que o amor delas jamais seria apagado. A segunda história é de Paulo. Paulo tinha um amigo de infância chamado Henrique, que partiu cedo em um acidente trágico. Os dois eram inseparáveis. A morte de Henrique deixou Paulo inconformado, mergulhado em revolta e tristeza. Até que certo dia, sonhou com um amigo. No sonho, estavam sentados em uma praça, como nos velhos tempos. Henrique falava com serenidade. "Não chore por mim, eu estou bem. Siga sua vida e um dia nos reencontraremos." Ao acordar, Paulo sentiu uma leveza diferente. A revolta desapareceu. O sonho havia se transformado em um recado de esperança, mudando a forma como ele encarava a morte. A terceira história é de Lúcia. Lúcia carregava mágoas do pai que havia desencarnado, sem que os dois tivessem feito as pazes. Durante anos, ela viveu com o peso desse ressentimento, acreditando que nunca mais teria a chance de se reconciliar. Mas, em certa noite, sonhou que estava em uma sala iluminada, onde seu pai se aproximava com os olhos marejados. Ele pediu perdão, Lúcia chorou, abraçou-o e disse: "Eu também lhe perdoo, papai." Quando acordou, não sabia se explicar se havia sido um sonho ou uma visão.
só sabia que algo dentro dela havia mudado. O peso se dissolveu e em seu coração nasceu uma paz que nunca mais a deixou. Essas histórias nos mostram que os sonhos com desencarnados podem ter muitos significados. Podem trazer consolo, como no caso de Mariana. Podem trazer esperança, como no caso de Paulo. Podem trazer reconciliação, como no caso de Lúcia. Mas em todos os casos revelam uma grande verdade. A vida não termina no túmulo. E o amor, esse sim, é eterno. Chico Xavier dizia: o amor é a luz que jamais se apaga. Mesmo quando o corpo parte, o amor continua sustentando os laços da alma. Da próxima vez que sonhar com alguém que já partiu, lembre-se dessas histórias. Talvez seu sonho também seja um recado, um reencontro, uma oportunidade de cura. Porque, no fundo, cada sonho é uma ponte que liga o visível ao invisível, o mundo da matéria para o mundo do espírito, o coração humano para o coração eterno. Sonhar com quem já partiu é muito mais do que uma experiência emocional. É, acima de tudo, uma lição espiritual. Esses sonhos nos lembram que a vida não termina no túmulo, que a morte é apenas uma passagem e que os laços verdadeiros não se rompem com o tempo nem com a distância. Muitas vezes são recados de amor que chegam para acalmar corações em sofrimento. Outras vezes são pedidos de oração, convites à compaixão e ao perdão. Mas sempre são lembretes de que fazemos parte de algo muito maior do que o mundo material. Chico Xavier dizia: os sonhos são cartas que a alma escreve quando o corpo repousa. Pense nisso. Cada sonho pode ser uma mensagem de esperança, de cura, de renovação. Por isso, quando acordar de um sonho desses, guarde no coração, reflita no que quis lhe dizer e, principalmente, ore pela alma com quem sonhou, porque a oração é o fio invisível que continua ligando os que se amam aqui e no além. E assim, chegamos ao fim dessa reflexão. Quantas vezes acreditamos que a morte é o ponto final, quando na verdade é apenas uma vírgula em uma história que não tem fim? Os sonhos com aqueles que já partiram nos mostram que o amor não conhece fronteiras. Que o abraço que a morte parece separar, a eternidade devolve em silêncio nos encontros da alma. Talvez você já tenha sonhado com alguém muito querido. Talvez ainda espere por esse reencontro. Mas não duvide, se houver amor verdadeiro, esse encontro acontece, seja no sonho, seja na oração, seja um dia no plano espiritual. Porque o amor é eterno e o coração nunca esquece. Da próxima vez que fechar os olhos para dormir, lembre-se, você é espírito eterno e no silêncio do sono pode viver experiências que o corpo não é capaz de explicar. Confie, ore, espere e, acima de tudo, ame, porque o amor é a única realidade que atravessa a vida, a morte e a eternidade. Chegamos ao final desta reflexão. Mas antes de nos despedirmos, quero conversar com você de forma muito especial. Durante todo este vídeo, falamos sobre sonhos com aqueles que já partiram. Vimos que eles podem ser reencontros de amor, pedidos de ajuda, oportunidades de reconciliação ou até mesmo reflexos da nossa própria saudade. Mas, acima de tudo, entendemos que os sonhos nos lembram de uma grande verdade. A morte não é o fim. A vida continua e os laços mais profundos jamais se desfazem. Pense um pouco nisso. Quantas vezes você já acordou com aquela sensação de que realmente esteve com alguém amado? Talvez tenha sentido a mão, o abraço, até mesmo as palavras que pareciam tão reais.
Isso não deve ser tratado como loucura ou imaginação. Esses momentos são lembranças da alma, registros daquilo que acontece quando o corpo descansa, mas o espírito continua vivendo. E é por isso que devemos valorizar cada sonho, cada sinal, cada experiência que nos aproxima dos que amamos e que já seguiram para o outro lado. Eu sei que muitas vezes a saudade é pesada, difícil, dolorosa. Sei que há noites em que você fecha os olhos e chora pedindo só mais um momento com aquela pessoa querida. E talvez, nesses instantes, Deus permita que a espiritualidade traga esse encontro em forma de sonho para aliviar o coração e reacender a esperança. Esses sonhos são como cartas silenciosas que chegam até nós, lembrando que ninguém se perde para sempre, que um dia todos voltaremos a nos encontrar. Por isso, quando sonhar com alguém que já partiu, em vez de acordar com medo ou desconfiança, acorde com gratidão. Agradeça a oportunidade, agradeça o recado, agradeça a lembrança, porque cada detalhe tem um propósito. E agora eu quero pedir algo muito especial a você. Se essa mensagem tocou seu coração, se trouxe paz ou esperança, ajude a espalhar essa luz. Deixe o seu like neste vídeo. Isso faz com que mais pessoas recebam essa mensagem, pessoas que talvez hoje estejam sofrendo em silêncio e precisem ouvir exatamente estas palavras. Inscreva-se no canal Reflexões da Alma. Aqui, todas as semanas, trazemos mensagens de fé, de espiritualidade e de consolo para a sua vida. Ao se inscrever, você caminha junto conosco nessa jornada de reflexão e crescimento espiritual. E não esqueça, compartilhe este vídeo com alguém que sente saudade de quem já partiu. Pode ser um amigo, um familiar, alguém que perdeu recentemente uma pessoa querida. Você não imagina como um simples gesto pode aliviar um coração em sofrimento. O Espiritismo nos ensina que ninguém passa pela vida em vão. Cada encontro, cada sonho, cada lágrima tem o seu papel na evolução da alma. E até mesmo este momento aqui e agora, em que você escuta estas palavras, também não é por acaso. Talvez a espiritualidade tenha conduzido você até este vídeo porque havia algo aqui que você precisava ouvir. Se isso faz sentido para você, receba como um presente e leve consigo a certeza de que não está sozinho. Você é espírito eterno. Você é amado por Deus, e os laços que construiu com aqueles que já partiram continuam vivos, invisíveis, mas reais. Então, guarde em seu coração. A vida segue. O amor permanece. E um dia, todos os reencontros acontecerão novamente, de forma plena, no mundo espiritual. Até lá, viva com fé, ame com intensidade, ore com sinceridade, porque cada gesto de amor aproxima você daqueles que já ama e que o esperam em outra dimensão. Eu agradeço imensamente a sua presença até aqui. Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar e os seus sonhos. Que cada noite de descanso seja também um momento de encontro com a paz, com a esperança e com o amor eterno. Até o próximo vídeo aqui no Reflexões da Alma. E lembre-se, curta, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe esta mensagem. Juntos, podemos espalhar mais luz pelo mundo.